dia, boa tarde, boa noite, alunos da Escola Arco-Íris, sexto ano, professor Rodrigo Oliveira aqui falando. Vamos começar aqui, né? Fazer esse momento aqui com vocês, essa aula através de vídeo, né? Sobre nosso capítulo 3, dando continuidade ao nosso conteúdo, né? Que a gente vem passando até aqui. Só que agora a gente vai falar sobre o capítulo 3, orientação e localização no espaço, tá? Vamos começar aqui. Peço que vocês peguem o livro de vocês, o livro didático de vocês, abram lá no capítulo 3, na página 34, lá em Geografia, para a gente ir acompanhando, para a gente ir grifando o que for necessário grifar, tá bem? Então vamos lá, pessoal. Os pontos cardeais e colaterais, assim como subcolaterais, eles indicam as direções seguras em qualquer parte da superfície terrestre. A gente tem os principais, que são os pontos cardeais. No caso, a gente tem o norte, a gente tem o sul, a gente tem o leste e a gente tem o oeste. Esses são os 4 pontos principais, os pontos cardeais, tá certo? Aqui, ó, toda vez que vocês virem aqui nessa parte de baixo aqui para grifar, vocês, por favor, grifem lá, no caso aqui, né? Lá na parte 35, grifar o segundo e o terceiro parágrafo, tá? Muito bem? A gente tem também os pontos colaterais, que são pontos que digamos que ajudam os pontos cardeais, tá? Que a gente tem primeiro o Nordeste, o ponto Nordeste, que fica entre o Norte e o Leste. A gente tem o Noroeste, que fica entre o Norte e o Oeste. A gente tem o Sudeste, que fica entre o Sul e o Leste. E a gente tem também o Sudoeste, que fica entre o Sul e o Oeste, certo? E a gente ainda tem os pontos subcolaterais, que estão entre um ponto colateral e um ponto cardeal. Como vocês podem ver lá no último parágrafo da página 35, que a gente tem o norte e nordeste, a gente tem o norte e noroeste, que são pontos subcolaterais. Então a gente tem os pontos cardeais e os pontos colaterais e os subcolaterais, tá, pessoal? E eles todos eles podem ser vistos na rosa dos ventos, que é essa coisa aqui, essa estrutura aqui, que está presente em vários mapas. Uma das coisas que um mapa, que um desenho precisa para ser considerado um mapa é possuir uma rosa dos ventos, porque é ela que vai indicar no mapa que direção é o norte, que direção é o sul, tá? Então aqui a gente tem os pontos cardeais, aqui norte, sul, leste, oeste. Os pontos colaterais, a gente tem o nordeste, aqui, a gente tem o noroeste, a gente tem o sudoeste e a gente tem o sudeste. E a gente tem o sudeste aqui. E a gente tem também os subcolaterais, norte, nordeste, leste, nordeste e assim sucessivamente, tá? Só que a gente também consegue se orientar através do sol, que é algo que está presente nas nossas vidas todos os dias, tá? Como a gente se localiza pelo sol, crianças? A gente pode se levantar, esticar o braço direito em direção onde o sol nasce. A gente tem o leste, o braço direito. Se você esticar o outro braço, você vai encontrar o oeste, que é o lugar onde o sol se põe, não é? E fazendo isso, você vai ter à sua frente o norte e às suas costas o sul. Viu como a gente pode se
localizar no espaço, sabendo onde é norte, sul, leste, oeste, com o nosso corpo e usando o Sol como referência? Atenção, pessoal, grifar o parágrafo da página 36 aqui embaixo, tá? Segundo parágrafo. Só que a gente também, aqui ó, leste, oeste, norte à frente, sul às costas, tá? A gente também pode se orientar à noite, a gente pode se orientar assim como a gente pode se orientar pela lua, que ela, assim como o sol ela nasce no leste e se põe no oeste, a gente pode se orientar também pelo Cruzeiro do Sul, que é uma constelação que só a gente aqui no hemisfério sul consegue enxergar ela bem. E ela é interessante porque ela tem uma parte maior, um braço mais comprido, que ele sempre vai indicar o sul. E o oposto a esse braço maior, essa estrela maior, a gente vai indicar o norte. E os braços leste e oeste, como a gente consegue ver aqui na imagem, tá? Nessa primeira imagem aqui em cima aqui, a gente tem aqui a estrela mais longa aqui, mais comprida, que é a estrela que é a Alfa do Cruzeiro do Sul, que é a estrela de Magalhães, que é a mais brilhosa, que indica o sul. A gente tem o contrário, a Rubideia, que é o norte, a Delta e a Beta simbolizando leste e oeste, e a Epsilon também, a estrela intrometida, tá? Aqui a gente tem outra imagem aqui delas, tá? A estrela de Magalhães indicando o sul, a Rubinéia o norte e as outras indicando o leste e oeste. A gente também, caso a gente tenha uma bússola, facilita bastante a nossa orientação. O que é a bússola? A bússola é a coisa mais antiga que o ser humano criou para poder se localizar, para poder saber onde é o norte, onde é o leste, onde é o oeste. Por quê? O que acontece? A bússola ela é como se fosse um relógio, onde o ponteirinho do centro é uma agulhazinha que ela é imatada, ou seja, ela é magnetizada, ela ganha uma carga de ímã. E como ela tá em cima do pino, ela gira sempre buscando achar o polo norte magnético. Tá? Aqui, ó, tá vendo aqui no cantinho aqui, a gente tem uma bússola aqui, ela fica sempre buscando o polo norte. E aqui a gente tem uma bússola estática aqui, tá? Esse daqui, pessoal, esse W aqui é a direção do oeste, tá? Que às vezes você pode encontrar uma bússola, mas professor, eu tenho uma bússola aqui, mas ela não tem o O do oeste. É porque ela está em inglês, em inglês o oeste se escreve com W, que é west, tá? Às vezes você tem a bússola, mas não tem o O lá do oeste, tem o W do oeste. E aqui, ó, se vocês perceberem aqui, a gente está tendo a setinha da bússola buscando o norte, tá? E isso leva a gente a entender que existe uma coisa chamada os polos magnéticos. O planeta Terra ele é muito grande. E apesar da gente estar nessa casquinha de ovo fininho que a gente chama de crosta terrestre, que é a base onde a gente pisa, onde estão os mares, os oceanos, lá dentro dela tá cheio de rocha derretida. E essa rocha, ela é quase sempre formada por ferro e níquel, que são minerais que estão mexendo lá dentro, girando lá dentro do núcleo da Terra. Como eles estão girando e eles são metais, eles geram um grande ímã. Esse ímã, que a Terra se transforma por causa do interior dela, provoca os chamados polos magnéticos. A gente tem o polo magnético sul e o polo magnético norte, como a gente vai ver na imagem aqui, que são diferentes dos polos magnéticos, dos polos geográficos. Então a gente tem o polo magnético norte e o polo magnético sul, que é diferente do polo geográfico,
tá? O polo norte geográfico e o polo norte magnético. Vamos voltar lá, tá? Embora eles não estejam no mesmo lugar, eles estão perto assim. Então a bússola ela vai apontar para o polo norte magnético, ela vai ser atraída para o polo norte magnético, tá? Peço que vocês grifem aqui primeiro e segundo parágrafo lá da página 37, tá bem? Polos magnéticos. Outra coisa importante que a gente tem quando a gente fala de localização no espaço através dos mapas, que são as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas, elas são conseguidas, a gente consegue elas através de linhas imaginárias. Essas linhas imaginárias são os paralelos e os meridianos. Mas agora vamos ver primeiro sobre os paralelos, tá? As representações do nosso planeta mais usadas são o globo terrestre e o mapa, o planisfério. E sobre elas a gente tem a malha de linhas imaginárias, que são as coordenadas geográficas. As linhas paralelas horizontais são o que a gente chama de paralelos, que elas têm como base a linha do Equador, que divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul, tá? A gente vai ver aqui mais na frente, depois a gente volta, tá? Então a gente tem aqui os paralelos que cortam o planeta na horizontal, para a gente representar, tá? Vamos voltar lá atrás. Então, a gente tem 90 paralelos que estão ao norte do Equador, que são os 90 paralelos do hemisfério norte, e os 90 paralelos do hemisfério sul, tá bem? E os paralelos é que determinam as latitudes. Latitudes, a gente vai ver daqui a pouquinho aqui, que são as coordenadas geográficas, tá? Outros paralelos importantes. A gente tem no hemisfério norte o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. E no hemisfério sul nós temos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Não esqueçam de grifar, tá, pessoal? O que está pedindo aqui. Então, voltamos aqui. A gente tem aqui os paralelos que determinam as latitudes, tá? Então, a partir das latitudes, a gente começa a perceber onde se localizar em qualquer lugar do planeta. Só que a gente, as latitudes, a gente não consegue. Precisa de outra coisa, que são os meridianos. Os meridianos são linhas imaginárias que são traçadas no mapa ou no globo terrestre na vertical, de cima para baixo, de um polo a outro, lá do Polo Norte até o Polo Sul. Elas têm como base o meridiano de Greenwich, que divide o planeta em hemisfério oriental, que está a leste, e hemisfério ocidental, que está a oeste. E somando 180 meridianos leste com 180 meridianos do oeste, a gente tem 360 meridianos, tá? E são os meridianos que vão determinar para a gente as longitudes, que são a outra coordenada geográfica. Então agora a gente tem a latitude e a longitude, tá? Aqui a gente tem os meridianos, tá? Olha, eles vêm lá do Polo Norte até o Polo Sul. Vamos botar aqui. Lá do Polo Norte até o Polo Sul. E o principal aqui, o meridiano de Greenwich, que divide em hemisfério ocidental, oeste, ou um hemisfério ocidental, tá? Ao se cruzarem, os paralelos e os meridianos permitem uma localização precisa de qualquer ponto da superfície terrestre. Graças aos GPS, aos avanços tecnológicos, a gente teve umas ferramentas que facilitou a nossa vida em entender e descobrir em qual ponto da superfície a gente está. Aqui, a gente tem aqui, tá? A gente tem
os paralelos na horizontal, a gente tem aqui a linha do Equador, o paralelo 0, Trópico de Câncer, Círculo Polar Antártico, aqui. E a gente tem os meridianos na vertical aqui, ó. Meridiano de Greenwich, tá? Então, através desses 180 paralelos, 90 norte, 90 sul, dos 360 meridianos, 160 leste e 160 oeste, nós conseguimos encontrar nos localizar em qualquer parte do planeta, tá bem? Agora vamos continuar aqui. Os paralelos, além de ajudar a gente a se localizar no planeta, eles também são importantes porque contam pra gente quais são as zonas térmicas do planeta Terra. Que se a gente olhar um globo terrestre, a gente vai perceber aqui, ó, aqui na página 39, a gente tem uma imagem aqui do planeta Terra, um desenho dele meio deitado. Isso acontece porque o eixo que a Terra está girando em volta de si mesma, que é a rotação da Terra, ela é meio inclinada. Por ser meio inclinada, os raios do Sol eles chegam na superfície terrestre de forma diferente em cada lugar. Então é através dos paralelos que a gente consegue entender quais são as zonas climáticas, tá? Vamos começar primeiro com a zona tropical, que é a faixa das menores latitudes. Menores porque elas estão mais próximas da linha do Equador, que é o paralelo 0. Essa faixa ela vai até o Trópico de Câncer no hemisfério norte e até o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Desculpa. Essa área também é chamada de zona intertropical, que é onde os raios do Sol e a luz do Sol chegam intensamente durante praticamente o ano inteiro. Nós, aqui no Brasil, aqui em Goiás, nós estamos na zona intertropical, tá bem? Aqui a faixa da zona intertropical para vocês. Toda essa faixa aqui em um rosa aqui mais escuro, tá? A gente tem aqui desde o Trópico de Capricórnio aqui no sul até o Trópico de Câncer aqui no norte, tá bem? E a gente tem as zonas temperadas, que são as faixas de latitude médias entre os trópicos de Câncer e Capricórnio e os círculos polares Antártico e Ártico. Nessas áreas, lembra, o planeta é inclinado. Nessas áreas, os raios de sol e a luz, ela não chega igual nas áreas da zona tropical. Eles chegam mais inclinadinho um pouquinho. Então, por isso, a gente já tem menos, já são áreas do planeta onde é mais frio um pouquinho. Você tem menos energia do sol chegando, tá? Acertando diretamente a superfície. E a gente tem a zona temperada norte, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, e a zona temperada sul, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico. Peço que não se esqueçam, tá? Quando tiver aqui para grifar, pausa o vídeo, vai lá no livro e grifa, tá? No caso aqui, o quinto parágrafo da página 42, tá bem? Zonas climáticas da Terra aqui, tá vendo aqui? A zona climática temperada norte e a zona climática temperada sul, ok? Bem, agora a gente vai chegar na zona polar. A zona polar são as zonas de maiores latitudes, quer dizer, que estão mais distantes da linha do Equador, que é o paralelo 0, né? Então, puta mais distante, ela é uma área, é uma faixa do planeta onde os raios eles chegam bem inclinadinhos. Em algumas partes do ano, por exemplo, no inverno, nos polos, às vezes a luz nem chega direito. Aí a gente tem o fenômeno chamado
a noite de 3, 4 meses, que durante 3, 4 meses de inverno, a luz do sol não chega lá nos polos lá. É noite o tempo todo, tá? E por não chegar tanta raio de sol e por consequência o calor também, é bem mais frio nesses lugares. Então você vai ter geleira, aí você vai ter o lugar lá onde moram os pinguins, o lugar lá onde moram os ursos polares, são lugares mais frios, são as zonas polares, as zonas frias do planeta, tá? Aqui são as nossas duas zonas polares, a zona glacial ártica ou zona polar ártica lá no Polo Norte e a zona glacial antártica ou zona polar antártica lá no Polo Sul, tá? Bem, a gente tem, falando também, já finalizando o capítulo 3 de vocês, falando sobre os fusos horários. O nosso dia, ele leva 24 horas. Você sabe por quê? É porque a Terra, ela demora 24 horas, quase 24 horas, para dar a volta em torno de si mesma, para dançar em torno de si mesma. Esse é o tempo do movimento de rotação, certo? Esse demora 24 horas. E como a gente viu que uma esfera ela tem 360 graus. Lembra que a gente viu que são 180 meridianos oeste, 180 leste, que juntos formam 360? Então, esses 360 meridianos são a circunferência inteira do planeta. E se a gente dividir esses 360 meridianos pela quantidade de horas que o planeta leva, a gente vai ver que o planeta, a cada hora que se passa, ele gira 15 graus. Então, a cada 15 graus que a Terra gira, a gente tem uma hora. Certo? Então, os meridianos, eles falam pra gente qual é a hora naquele lugar. Se é meia-noite, se é meio-dia, se é 3 da tarde, se é 3 da manhã, tá? E o meridiano de Greenwich, que é aquele meridiano central lá que a gente viu lá atrás, que é o meridiano zero, é que é o ponto inicial, que é considerado o marco da hora de data, tá bem? E tem uma história interessante que quando o pessoal percebeu que iria ter que organizar o relógio, porque o mundo estava começando a ficar, pessoas precisavam viajar bastante, uma rainha muito famosa da Inglaterra, que foi a Rainha Vitória, ela incentivou alguns cientistas lá, da Inglaterra lá, para criar criar modos de estudar como isso acontecia, os fusos horários. E os cientistas que decidiram organizar isso daí ficaram na cidadezinha próximo a Londres, que é a capital da Inglaterra, que é lá em Greenwich. Por isso que o meridiano se chama meridiano de Greenwich, a hora zero, tá bem? E do outro lado, lembra, os meridianos eles saem de um polo ao outro. Eles não são que nem os paralelos que dão uma volta no planeta inteiro. Então a gente tem o meridiano e o antimeridiano, que é o meridiano da outra volta. No caso do meridiano de Greenwich, o irmãozinho dele é o que a gente chama de a linha internacional de mudança de data, que é quando é o lugar onde se começa um dia e acaba outro dia. E é interessante porque as pessoas, alguém que já ouviu falar da Nova Zelândia? A Nova Zelândia e a Austrália estão do outro lado do planeta. Então muita gente que viaja para lá, às vezes, ao invés de dar a volta inteira no planeta, por aqui, elas saem daqui e dão a volta por aqui. Quando elas fazem isso, elas passam pela linha internacional de data, tá? E aí, se elas passarem de leste para oeste, elas
vão passar para o amanhã, né? Passar o dia. Se elas vierem ao contrário, elas têm que voltar um dia no relógio, tá? Essa é a linha internacional de datas. Então aqui a gente tem um mapa com os fusos horários aqui de todo o mundo. Aqui a gente tem essa linha cinza aqui, que é a hora do meridiano de Greenwich, tá? Essa daqui. Aqui, por exemplo, para a gente saber que horas são, para cá a gente tem somando horas junto a Greenwich, e aqui a gente tem diminuindo. Então, por exemplo, se são meio-dia aqui no meridiano de Greenwich, quem tiver aqui no Brasil, aqui, no caso aqui em Brasília, vai diminuir 3 horas, tá? Então são meio-dia aqui em Greenwich, aqui no Brasil vão ser 9 horas da manhã. Da mesma forma que se for meio-dia aqui em Greenwich, lá em Nova York tá 4 horas, vão ser 8 horas da manhã. Mas professor, e se eu quiser saber a hora que está, por exemplo, lá na Itália? Como é que eu faço? Já que ela está depois de lá. Então você vai, são 9 horas aqui. Você vai subtrair menos 4 horas, que são 3 daqui, mais uma aqui. Então, seriam 1 hora na Itália e 9 horas da manhã aqui no Brasil, tá? O Brasil, por conta de ser um país muito grande, ele tem 4 fusos horários diferentes. A gente tem o fuso horário lá das ilhas de Fernando de Noronha, lá no meio do Oceano Atlântico. A gente tem o fuso horário daqui de Brasília, que a maior parte do país está nessa hora. A gente tem o fuso horário aqui do estado do Mato Grosso, metade do Pará e do Amazonas. E a gente tem o fuso horário lá do estado do Acre. Então o Brasil ele tem 4 fusos horários diferentes, tá? Aqui, o nosso aqui é o fuso horário de Brasília. Eu vou deixar também outro vídeo junto com esse, eu vou enviar para vocês. Assistam ele sobre os fusos horários e como eles influenciam na nossa vida, das nossas vidas, tá? Então, lembrem-se que coordenadas geográficas são a forma como nós conseguimos nos orientar em qualquer ponto do mapa, a partir dos paralelos, linhas na horizontal e os meridianos, linhas na tropical, na vertical, tá? Então vamos voltar aqui no mapa para a gente observar isso aqui para vocês mais uma vez. Então a gente tem aqui paralelos, horizontal, meridianos na vertical. Então, para a gente saber qualquer ponto do mapa, a gente vai ver latitude 40 graus norte, longitude 80 graus oeste, certo? Então, é assim que a gente descobre qual lugar do mundo a gente se encontra, tá bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Em seguida, eu vou enviar a atividade que vocês vão fazer, né, sobre esse conteúdo. Vou enviar também o segundo vídeo falando sobre fusos horários, um vídeo muito bom. Eu espero que vocês assistam também. E qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudá-los, tá? Então, muito obrigado. Tenham um bom dia.